E chegando à última aula do nosso módulo 1, vamos falar sobre as figuras de linguagem. Um assunto que em particular, eu amo, eu adoro esse assunto. Vamos deixar um pouco de lado aquele conhecimento normativo, aquele conhecimento gramatical e vamos poder agora viajar um pouco dentro da língua portuguesa no seu sentido figurado, conotativo. E aí, esse conceito de conotação e denotação está na nossa aula de semântica. Então, se esqueceu, volta lá, assiste a aula, tranquilo? Mas aí vamos dar uma recapitulada. Denotação, sentido verdadeiro. Conotação, sentido figurado. Só isso, tranquilo? Outra coisa que eu quero que você se lembre do seguinte. A parte de figuras de linguagem, ela vai ser subdividida em 4 pontos. As figuras de sintaxe, as figuras de pensamentos, as figuras de palavras ou tropos e as figuras de sons. Tá certo? Então, lembre-se disso. É um bloco, figuras de linguagem, mas nós vamos subdividir em 4 pontos. Vem comigo aqui, acompanha aqui. Olha só, vamos começar aqui com as figuras de sintaxe, ok? E a primeira figura que nós vamos falar é a elipse. O que é que vem a ser a elipse, gente? Nada mais, nada menos como a omissão de um termo, ok? Perceba que eu tenho aqui, ó, no céu, 2 fiapos de nuvens. Essa vírgula aqui, ela está marcando a omissão de um termo, ok? Inclusive, isso faz parte de um caso de vírgula, é regra de vírgula. A vírgula é empregada, é usada obrigatoriamente para indicar a elipse de um termo. Então, grava aí que elipse nada mais nada menos é a omissão de um termo. Chegamos à nossa segunda figura de sintaxe, que é a zeugma. Cuidado para não confundir elipse com zeugma, tá? Porque zeugma também é uma omissão, só que essa omissão é de um termo já mencionado, ok? É a única diferença. Então, nós vamos encontrar aqui, alguns estudam e outros não. Não o quê? Estudam. Então, perceba que o termo ele foi agora omitido. Então, elipse, omissão. Zeugma, omissão de um termo já mencionado. Ok? Chegamos ao nosso item 1.3, onde nós vamos encontrar aqui o pleonasmo. E aí, o que é que acontece com o pleonasmo? O pleonasmo é uma redundância, tá? Então, eu vou encontrar a repetição de uma ideia, de uma expressão. Me faz um favor, pega o teu material e acrescenta aí que o pleonasmo também pode ser conhecido como outro nome, tá? Então, nós vamos encontrar o pleonasmo e nós vamos encontrar a tautologia, que na parte de raciocínio lógico, você também encontra tautologia. Dentro da língua portuguesa, nós vamos encontrar uma redundância, um pleonasmo. Chegamos ao nosso item 1.4. E em que consiste esse item 1.4? Em um polissíndeto. O que é que você tem que entender do polissíndeto? Veja só. Poli significa vários, ok? Então, vários. E síndeto significa conjunção. Então, é interessante que você faça esse apontamento aí, ó. Síndeto significa conjunção. Do latim, tá? Conjunção. Faz essa anotação. E nós temos agora a repetição de uma conjunção. Vamos falar sobre as conjunções dentro de orações coordenadas em um dos nossos módulos. Então, vamos lá? Nós temos aqui o menino resmunga e chora, e esperneia, e grita, e maltrata. Então, aqui nós repetimos a conjunção e, o que me fez usar agora a vírgula. Poderia ser outra conjunção, mas, porém, contudo, entretanto, sendo um polissíndeto, ou seja, a repetição sendo repetida, eu vou usar a vírgula, ok? Outra figura de linguagem não muito cobrada, mas aqui no nosso curso, eu prefiro pecar pelo excesso a pecar pela omissão, então eu coloquei também para você a repetição ou a iteração. E o que é a repetição ou a iteração? É quando eu tenho uma repetição, acompanha comigo, olha para cá, de um termo que não seja uma conjunção. Outra coisa, esse termo ele vem sequenciado, ó.
Marcos é um menino muito chato. Pode pertencer a qualquer classe gramatical, desde que não seja uma conjunção. Chegamos então ao meu item 1.6, onde eu vou ter um hipérbato. O que é o hipérbato? Nada mais, nada menos do que a inversão dos termos sintáticos, ok? Lembre-se de que a gramática normativa, ela pede para que você comece o enunciado pelo sujeito, tá? Então, eu encontro dentro da gramática normativa o item 1 mais 2, ou seja, sujeito mais predicado. Quando eu leio o exemplo aqui do hipérbato, eu tenho morreu o presidente. O que é que vai acontecer aqui? Eu tenho a expressão 2 mais 1, porque eu não começo o enunciado por um verbo. Então, aqui 2 e 1, ou seja, predicado e sujeito. Então, isso caracteriza uma inversão dos termos sintáticos, o que dentro das figuras de linguagem nós vamos chamar de hipérbato, ok? Então, vamos dar sequência à nossa aula. Vem para cá, olha, vem comigo aqui. O que é uma anáfora? Anáfora também é uma repetição, só que agora essa palavra ela estará no início dos versos, tá bom? Olha só, olha a voz que me resta, olha a veia que me salta, olha a gota que falta, para o desfecho que falta. Então, olha só, aqui o que acontece é a repetição de um termo no início de orações, no início de frases. Cuidado para você não confundir, eu quero que você anote isso aí, com a coesão anafórica, certo? Porque lembre-se de que a anáfora também pode ser um tipo de coesão, ok? Não lembro o que é isso? Então vamos dar uma recapitulada bem rapidinho. Eu posso dizer assim, ó, como exemplo, eu posso dizer assim, amo a minha mãe, ok? Acompanha comigo aqui para você entender o que é essa coesão anafórica. Encerrei aqui o meu período, acabou a minha oração. Agora, eu posso retomar a expressão mãe aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, um pronome que retoma a expressão mãe. Ela. Então, perceba que esse ela retoma. Essa retomada consiste em uma coesão por anáfora. Então, por favor, não confunda a figura de linguagem anáfora, que é a repetição no início das frases, das orações, com a coesão por anáfora, ok? Pronto. Passado o nosso item 1.7, chegamos ao nosso item 1.8. Preste atenção o que é o anacoluto. É um termo solto na frase, quebrando a estruturação lógica, certo? Então veja, minha vida, tudo não passa de alguns anos sem importância. E aí eu sei que talvez não tenha ficado muito claro para você isso aí, mas eu vou pedir para que você olhe para mim agora, tá? Para você entender o que é o anacoluto. É quando eu tenho uma estrutura, eu vou falar algo e de repente eu quebro esse algo, ok? Da seguinte forma, vai acontecer o seguinte, assim, ó, você vai dizer assim, chega para uma pessoa e diz, ei, eu quero falar com você, né? E aí, quando a pessoa cria aquela expectativa, diz, pode dizer, aí você faz, não, depois a gente conversa, né? Então veja que você ia falar alguma coisa e de repente você interrompeu. Isso é um anacoluto. Se brincar, esta semana você usou o anacoluto. Pensa um pouquinho aí se não usou o anacoluto durante os últimos dias aí. Tranquilo? Mas aí, vamos voltar agora para o nosso material, para nós concluirmos aqui o nosso conteúdo, porque eu cheguei agora a uma figura de linguagem chamada de silepse. E a silepse, nós temos que ficar atentos, porque acontece aqui um equívoco gramatical. Mas lembre-se, eu estou falando de figuras de linguagem, uma linguagem figurada. Consiste na concordância com a ideia e não com a palavra escrita. Então vamos lá, gente, lembra, destaca aí, ó, a concordância com a ideia. A primeira é a silepse de gênero, tá?
Presta atenção, eu peguei aqui um substantivo masculino, ó, tá certo? E eu vou relacionar esse substantivo masculino com outros substantivos que mudam o gênero. São Paulo é uma cidade, São Paulo é um estado, São Paulo é um timinho de futebol. E os São Paulinos agora não gostaram muito não, né? Então, olha só, então veja que um mesmo substantivo que é São Paulo, ok? Está relacionado com substantivos de gêneros distintos. Essa é a silepse de gênero. Já na silepse de pessoa, o que é que acontece? Em um discurso, eu vou me incluir. Por exemplo, os brasileiros somos otimistas, né? Perceba que aqui, deveria ficar aqui, ó, assim, ó. Os brasileiros são otimistas. Mas aí eu estou me incluindo. É aquela história do as mulheres unidas, aí jamais seremos vencidas. Os homens unidos, jamais seremos vencidos. Tranquilo? Então, eu estou inserido dentro de um contexto. E para finalizar, as figuras de sintaxe, nós vamos encontrar a silepse de número. O que é que acontece com a silepse de número? Aqui fica tipicamente caracterizado o equívoco dentro da gramática normativa. O casal não veio, estavam ocupados. Por que ela é a silepse de número? Aí agora, ó, a concordância lembra do conceito, é com a ideia. Eu quis dizer que neste casal aqui, ó, este casal é constituído por duas pessoas, ok? Então é o casal estavam, eles estavam, ok? O Traje a Rigor, os mais antigos lembram dessa banda, tá? Cantou A Gente Somos Inúteis. Gramaticalmente está incorreto, mas dentro de uma linguagem figurada eu tenho uma silepse de número. Tranquilo? Então vamos encerrando aqui essa primeira aula e eu te encontro na segunda parte, nas figuras de pensamento. Vamos até lá!